Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa live Encontros de Reintegração, onde a gente vai juntando nossas partes internas e também nos reconciliando com a gente mesmo e com aquilo que está à nossa volta. Porque não existe separação entre o nosso mundo interno e o mundo externo, né? Quem viveu um tanto já perdeu a inocência de achar que existe um mundo externo separado de um mundo interno. E hoje o tema da live vai ser conflito entre irmãos. É tão caro esse tema para muita gente está vivendo conflitos entre irmãos, conflitos de herança, conflito em relação aos cuidados dos pais, conflito de posicionamentos de vida, né? Então, esse tema é um tema que muda a qualidade de vida. Eu gosto de tratar esse tema porque quando você avança nele, isso muda diretamente da qualidade de vida. Porque os nossos irmãos nos acompanham a vida toda. De alguma maneira, a gente se conectou nesse portal da vida, que são os nossos pais, né? Eu também tenho irmãos, já entrei em conflito com irmãos. E também já pacifiquei conflito com irmãos. E sei que a leveza que isso traz no nosso coração é enorme, né? Então, eu vou tratar desse tema falando muito sobre o papel que cada filho assume na família. Por quê? Porque eu não vou olhar esse tema olhando como se tivesse você aqui e teu irmão separado. Porque vocês estão dentro de uma teia, de um sistema familiar. Esse sistema familiar ele tem uma lógica, ele opera de uma maneira, ele vai colocando seus membros familiares em determinados papéis, funções, e esses papéis, cada papel opera de um jeito diferente, aí que nascem os conflitos, né? Eu quero explicar isso para você hoje, porque se você compreender isso no nível profundo, se você me ouvir com presença, isso pode pacificar uma relação que é super importante na tua vida. É uma pessoa que você vai ter que entrar em contato muitas vezes durante a vida. Você tem memórias com essa pessoa. Então, primeiro, vamos começar do início, né? Então, a gente aparece no planeta Terra, a gente nasce. A gente nasce de um pai e de uma mãe. Então, quando a gente nasce, pode ser que a gente não seja criado por esse pai e por essa mãe. Mas seja lá quem tenha nos criado, essa pessoa, ela vai criar, essa família vai criar pra gente uma identidade, vai dizer quem você é. Ah, você é a Ana, você é o Igor, você é o Paulo, você é a Maria. Você é assim. E essas pessoas vão te olhar e vão te dar um nascimento. Então elas vão olhar e ver algumas características em você. Ah, você come muito rápido. Ah, você é uma pessoa alegre. Ah, você é uma pessoa determinada. Então, esse grupo familiar vai te dar um nascimento. E nesse nascimento vai surgindo uma identidade. Quem é você? E para ser você, o que você precisa fazer? Então, se você é visto como uma pessoa estudiosa, você tem que estudar. Se você é uma pessoa que colabora, você tem que colaborar. Então, assim, a família vai te dar um nascimento e vai te dizer quem você é. E a criança, que é um espaço livre, que é um espaço de liberdade, a criança amorosamente, ela vai assumir essa identidade. Porque a criança ela é tão amorosa que se ela vê um buraco na família, ela vai e entra nesse buraco só para tapar e ninguém cair nele. Então, assim, a criança ela assume lugares e identidades na família. Então, por exemplo, tem pessoas que assumem o lugar da família, o lugar da pessoa emotiva. Então, eu vou sentir as emoções que a família não sentiu. E essa pessoa, ela é super sensível, e ela chora por tudo, e ela fala muito. Então, assim, as pessoas vão assumindo lugares. Tem pessoas que vão assumir o lugar material. Não, eu cuido das coisas práticas da família. Eu não quero saber dessas besteiras de constelação, eu quero saber de resultado, quero saber daquilo que funciona, quero saber de número. Tem pessoas que vão assumir esse lugar, essa identidade na família.
amorosamente, de maneira profundamente amorosa. Então a pessoa ela sai de um espaço amplo, de uma liberdade em que ela pode manifestar todas as qualidades sem exceção, e ela começa a manifestar as qualidades, a sabedoria referente àquele papel que ela está desempenhando nesse sistema familiar. Então, por exemplo, se numa família o pai e a mãe têm uma carga muito infantil, o pai e a mãe são infantis, não tem espaço para essa criança ser criança. Então ela começa a se manifestar como adulto. Então já desde criança ela começa a ser responsável. Então é impressionante a nossa liberdade, a nossa flexibilidade. A criança ela é tão flexível que ela se manifesta de formas infindas. A criança até, assim, aí já entra num assunto mais delicado, né? Muitos filhos começam a entrar num lugar de ocupar um lugar na família que está faltando, né? Então tem filhos que ocupam, o filho que ocupa o lugar do pai, ou uma filha que ocupa o lugar da mãe, e começa a criar os irmãos. Então assumem identidades, funções. Isso tudo é um amor cego. A pessoa ela faz sem perceber. Então ela tem esse poder criativo que ela pode se manifestar de inúmeras maneiras, mas ela se manifesta de alguma maneira específica para suprir esse grande sistema familiar, né? E aí você pode se perguntar internamente, né? Qual que é o papel que você sente que ocupou na sua família? Que papéis que você assumiu? Às vezes é a pessoa que carregou os lutos, às vezes é a pessoa que se conectou com o difícil, ou aquela pessoa que entrou no lugar da salvadora, que salvou várias pessoas, ou aquela pessoa que resolve tudo. Você virou a pessoa que resolve tudo na família. Ah, aquela que resolve o problema é ela, procura ela. Ou a pessoa que pacifica os conflitos, tem aquela pessoa que assume esse lugar de mediador, que também é um lugar pesado. Então, assim, a pessoa vai assumindo lugares na família. Às vezes a pessoa que tem um vício, né? A pessoa que é o bode expiatório. Então a pessoa ela bebe álcool, ela bebe por todo mundo. Não bebe só por ela. Às vezes a família é toda alcoolizada e não sabe. Então a pessoa ela assume o lugar da família. E ela começa a sentir por todos e fazer por todos. E a gente pode pensar, né? Qual o papel que você... Esses papéis que você assumiu, você escolheu esse papel ou caiu nele sem perceber? Eu durante muito tempo assumi o papel de justiceira, então eu fui para o direito, eu fui para a militância, para o movimento social, fui para o movimento de fazer justiça, então eu assumi esse papel de justiceira na família. E foi um papel que eu assumi sem perceber. E muitas pessoas assumem papéis na família sem perceber. E quando vê, elas já se constroem dessa maneira, elas acreditam que elas são aquilo. Então quando eu assumi um papel de justiceira na minha família, eu acreditava que eu era aquilo. Eu existia a partir daquilo. Então, quando a gente assume um papel na família, eu sou a chorona, eu sou a sensível, eu sou... Enfim, podem até escrever umas ideias de papéis que vocês se veem ou já viram na família, né? Mas quando a gente assume um papel, a gente acha que a gente é aquilo. Só que, na verdade, a gente é um espaço amplo de possibilidades. A gente é a grande liberdade. A gente pode se manifestar de qualquer maneira. Esses papéis, eles são assumidos por uma questão de sobrevivência. Então, quando a criança é pequena, ela não tem uma autonomia. Ela não tem como ir lá e arranjar o próprio alimento. Então, ela precisa pertencer a esse clã para que ela possa sobreviver com esse corpo físico. Então, assumir papéis na família, assumir um lugar, pertencer a esse grupo, é uma questão de sobrevivência. Então, a criança ela se molda, ela aceita aquilo que dizem sobre ela se manifesta da maneira como as pessoas falam. Você é muito tímida. Você está sempre doente. A pessoa, assim, ela assume aqueles papéis para pertencer a esse clã familiar, para pertencer a esse grupo. Mas aí vamos chegar no conflito entre os irmãos, né? Então, como
que esses papéis criam um conflito entre os irmãos? Porque cada papel que cada um desempenha, cada identidade, cada personagem que a gente assume, tem uma inteligência, uma maneira de operar no mundo. E aí, outros irmãos têm outra maneira de ver. Então, vamos supor, imagina que tem aqui o pai e a mãe. Esse pai e a mãe têm personalidades diferentes. E esse pai e a mãe, eles entram em conflito. E eles têm 2 filhos, por exemplo. Aí um filho vai se conectar mais com a inteligência do pai e um filho mais com a inteligência da mãe. E aí um começa a defender o pai e um começa a defender a mãe. De forma inconsciente. E aí os irmãos começam a brigar entre si. Mas na verdade, eles estão querendo resolver conflitos entre o pai e a mãe. Então cada um está amando alguém com muita força, amando o pai com muita força, amando a mãe com muita força. E por amor eu brigo com o meu irmão. Por causa desses papéis que eu assumo, funções. Ou, por exemplo, quando tem um irmão, uma irmã que assume o papel de pai ou mãe. Então, por exemplo, se um irmão assume o papel de pai na família, então a mãe começa a dar para esse filho funções como se ele fosse o homem da família, o pai de todos, né? Aí esse irmão começa a querer mandar nas irmãs. E aí o que acontece? Conflito. Porque ele está assumindo um papel amorosamente. Então, a gente pode olhar, né? A gente começar a olhar para os nossos irmãos e irmãs, olhando a função que cada um assume. A identidade que cada um assumiu. A identidade é como uma roupa que a pessoa vestiu e começou a caminhar no mundo com aquela roupa. E aí eu começo a olhar quais são as diferenças entre eu e meus irmãos. Quais que são as diferenças entre você e seus irmãos? Você consegue ver as diferenças? E quais comportamentos dos seus irmãos que mais ativava você? Que mais causava um desconforto? Aí, através dessas observações, a gente pode ver o papel que você está desempenhando e o papel que teus irmãos estão desempenhando. Então, quando a gente começa a olhar dessa maneira, desses papéis, a gente começa a ter uma clareza. E nessa clareza, esses conflitos eles vão se esvaziando. Eles vão perdendo a força. E aí, como que a gente faz para se desenredar desses conflitos, né? Então, assim, primeiro eu tenho que olhar para o meu lugar na minha família. Que papéis eu assumi na minha família? Que identidades que eu assumi? Eu assumi a identidade da justiceira. Eu assumi a identidade, o personagem daquela que resolve tudo. Eu assumi o personagem da boazinha, aquela que sempre faz o que pedem. Perceba os personagens que você assumiu na sua família. Primeiro, observe isso. E comece a questionar um pouco. Será que eu sou isso de fato? Ou será que eu só não me manifestei dessa maneira com uma estratégia de sobrevivência para sobreviver nessa família, para pertencer a essa família, para amorosamente me ocupar das questões dessa família, né? E aí eu posso me perguntar, quem seria você sem esse papel familiar? Quem seria você se você não desempenhasse esse papel de justiceira? Quem seria você se você não desempenhasse o papel de boazinha? Quem seria você se você não desempenhasse esse papel de quem resolve tudo? Quem seria você? Quem é que surge quando você solta esses papéis? A gente tem a ideia que a gente é aquilo. E que se a gente não manifestar daquela maneira, não vou ser eu. A minha energia ela já se move com aquele papel. Então, na minha família, quando eu desempenhava o papel de justiceira, as pessoas alguém falava alguma coisa e já me vinha uma energia, uma coisa que me tomava. Porque junto com o personagem, com a identidade que a gente assume, vem um movimento de energia.
Então a gente constrói um movimento. É por isso que é tão difícil largar o personagem. Porque a gente estrutura uma movimentação de energia. E aí tem coisas que ativam essa energia e ativam esse personagem. O personagem brota. Então, o conflito entre os irmãos vem do assim, o conflito entre os irmãos vem desses papéis que a gente assume. Porque se a gente está num espaço amplo, aberto, de escuta profunda, sensível, sem julgamentos, sem criar uma rivalidade, o conflito não surge. O conflito surge dessa dualidade desses dois personagens antagônicos. Esses personagens antagônicos, eles ficam entranhados na gente através de um movimento de energia. Os conflitos nos pegam pela energia. É alguma coisa que a pessoa aciona e começa a funcionar esse personagem. Esse personagem é uma prisão psíquica. Ele não é você. Você pode achar que você é isso. Eu sou assim, eu me manifesto assim. Não, você não é isso. Então, o que precisa mudar para a relação entre você e seus irmãos mudarem, né? Então, primeiro eu tenho que começar a questionar os papéis que eu assumo na minha família. Assim, de maneira honesta, olhar para mim, olhe para você, veja os papéis que você assumiu até então. E tenha uma disposição para renunciar a esses papéis. Tenha uma disposição para morrer desses personagens. E vai dar uma sensação de morte mesmo quando você parar de operar da maneira como você sempre operou. Você vai ter que arranjar outros meios de produzir energia. Então, para você pacificar suas relações, exige um trabalho de autoconhecimento profundo. Não necessariamente demorado, mas profundo. Em olhar os papéis que você assumiu, os papéis que você tomou como seu, os personagens que você manifesta e às vezes esquece, como um ator que esquece que é ator, começa a manifestar um personagem e esquece que criou o personagem. A gente faz isso por amor à família. E esse personagem que entra em conflito. Esse é o personagem que entra em conflito. A nossa natureza mais profunda, a nossa natureza mais criativa, mais flexível, é mansa. Não entra assim. Quem entra nesses conflitos são os personagens que a gente cria. Esses personagens têm características, têm maneiras de ser. E os nossos irmãos também criam personagens. Também criam dessa maneira. A nossa família é o lugar onde a gente vai criando personagens para beneficiar esse sistema. E chega um momento que é possível a gente ir soltando esses personagens. E às vezes a gente precisa de alguém de fora para ajudar a soltar. Porque é tão arraigado quando a gente está preso no personagem, numa maneira de ser, numa maneira de ver. A gente não consegue às vezes olhar para fora. A gente fica dentro da casca do ovo achando que o mundo é aquele ovo. Isso aqui é real, eu tô vendo, é real. É real dentro do personagem. Mas se você muda a posição de mente, a relação muda imediatamente. Eu tive um depoimento recente de uma pessoa que mudou a relação dela imediatamente com uma pessoa que ela estava em conflito, quando ela mudou o personagem. Quando você muda a posição de mente. Isso é importante. Então, eu fiz essa live porque é um assunto que me trazem, que meus clientes me trazem. Se você tem esse assunto de conflito entre os irmãos, vem conversar comigo. Não deixa isso. A gente vai olhando, camada por camada, e a gente vai desmontando esse conflito. Até que vai chegar um momento que você vai olhar para o teu irmão e para a tua irmã e você vai sentir o teu coração leve, aberto. Vai te brotar um sorriso, vai te brotar uma gratidão, vai te brotar uma sensação gostosa. Isso é possível, isso é perto, isso é próximo. Basta que você decida.
Tanta coisa que você já decidiu e aconteceu, não é verdade? Tanta coisa que você quis realizar. Por que não decidir pacificar suas relações? E quando chegar o último dia da tua vida, é disso que o teu coração vai lembrar. Então eu deixo essa live com vocês hoje e fico disponível. Entre em contato pra gente agendar uma conversa nossa, pra gente fazer uma investigação profunda do teu caso em específico. Um grande abraço para todos e até a próxima live. E compartilha com quem você acha que pode se beneficiar, pode mudar a vida de alguém.